Então, quando nós estamos passando por sofrimentos emocionais, não podemos nos afastar da lógica, da razão, da consciência. Senão, vamos nos deixar ser levados apenas pelas nossas emoções, que agem sobre os nossos genes e que vão transmitir o que nós estamos sentindo. Assim, nós vamos nos desgastar à toa, sem proveito algum, desperdiçando a nossa energia, onde nós mesmos aumentamos ainda mais os nossos sofrimentos que nós mesmos criamos. E ficamos sentindo que estamos sendo engolidos por uma montanha de aflições. Então, conforme nós vamos buscando por mais conhecimentos úteis, estamos aumentando os nossos recursos interiores com mais informações que podem nos ajudar a superar os nossos sofrimentos emocionais. E por isso que eu comentei que nós não podemos nos afastar da lógica, da razão, da consciência, para que aprendamos a conectar essas informações e encontrar a solução para o nosso sofrimento. E quanto mais praticamos o exercício de envolvermos a nossa razão, a lógica e a consciência, mais exercitamos os nossos genes a se comportarem da mesma forma. Inclusive, os nossos neurônios, que antes estavam acostumados a se conectarem, formando sempre o mesmo caminho cada vez que nós entrávamos em um sofrimento, esses neurônios vão aprendendo novos caminhos, a partir do momento em que nós aprendemos também novos caminhos. Então, quando eu comecei a estudar a faculdade, eu fazia um trajeto de carro que era o melhor trajeto que tinha naquela época, por ser mais curta e mais rápida. Hoje existem outros trajetos que tomariam menos tempo para fazer esse mesmo trecho entre minha casa e a faculdade. Então assim também funcionam os nossos neurônios, que buscam normalmente pelos caminhos mais curtos e mais rápidos. E como eu sempre fazia o mesmo trajeto, eu acostumei os neurônios àquele caminho, até que ficou automático de tanto repetir aquele mesmo caminho. Então não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo várias vezes. Então eu tenho um caminho que eu costumo fazer para ir visitar minha mãe. Mas teve um dia que eu precisei ir para um outro local. Como eu estava acostumado a seguir um determinado trajeto, quando eu percebi, já tinha passado do local onde eu devia ir, eu estava indo a caminho da casa da minha mãe. E assim eu tive que voltar. Já aconteceu também comigo de fazer o caminho para o trabalho, mesmo sendo um final de semana. Além de outras situações que aconteceram, porque eu, de tanto realizar a mesma atividade de forma repetida, me acostumei com aquilo e se tornou automático fazer aquilo. Por isso que é importante, de tempos em tempos, fazermos trajetos diferentes para que os nossos neurônios comecem a se conectar de forma diferente também. Então, assim como os nossos genes nos obedecem, cada vez que nós temos algum tipo de percepção de algo que nos faz sofrer e somos induzidos ao sofrimento emocional de forma repetida, os nossos genes se acostumam com aquilo, ou os nossos genes se tornam acostumados com essa repetição. Então é importante salientar que a forma como nós pensamos, a forma como nós sentimos e a forma como nós agimos de forma repetida é que educa como os nossos genes devem se comportar, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. E isso depende da postura que cada um de nós toma diante de alguma dificuldade, diante de alguma adversidade. Então, quando nós passamos a ter um hábito, seja saudável ou não, nós estamos enviando comandos equivalentes para os nossos genes e também para as nossas células, fazendo com que elas tendam a ficar mais saudáveis ou mais doentes, de acordo com a forma de como nós estamos lidando com a situação.
isso que eu comentei vem sendo estudado pela ciência, pela medicina psicossomática. E também nós podemos encontrar neste livro aqui A Doença como Caminho. Os autores aqui são meio difíceis de dizer, mas parece que é Thorwald e Rüdiger, A Doença como Caminho. Então, esse livro também é bastante interessante. Eles trazem uma boa base sobre a medicina psicossomática, associando as doenças às nossas atitudes, aos nossos comportamentos. E também existe a psiconeuroendócrino-imunologia, que é uma outra área da ciência, que também utiliza da medicina psicossomática como base para analisar os reflexos do nosso comportamento, o reflexo dos nossos pensamentos no nosso sistema imunológico. Então, de acordo com a forma como nós lidamos com os nossos sofrimentos, com as adversidades, com os nossos problemas, o nosso corpo físico vai agir de forma similar. Os nossos genes, as nossas células vão agir de forma similar, atendendo aos comandos que nós dermos a elas, seja uma ação de forma saudável ou seja de uma ação que estamos tomando de uma forma não saudável.